pessoal, tudo bem com vocês? Passei um tempinho afastada, mas estamos de volta, né? Eu estou bem. Minha família tá bem, tá todos nós bem. Eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem um protetor de porta. Como é que você vai fazer o protetor de porta? Você vai medir a largura da sua porta junto com o comprimento. A minha porta tem 3 centímetros de largura e de comprimento ela tem 75. Mas eu tenho que acrescentar mais 4 centímetros da costura, ok? Você vai colocar 78. Eu também cortei um pedacinho de tecido aqui. Ele tem 4 centímetros de largura e tem 21 de comprimento. Aí você corta 2, ok? Você também vai precisar de enchimento. Você pode utilizar resto de tecido, sobra de tecido, sabe? O que você tiver para enchimento, você utiliza. Como é que você corta? Você vai pegar o seu tecido, aqui um tricoline, tá? Um tricoline estampado de vaquinha. Aí você vai dobrar o seu tecido, você vai botar o seu comprimento junto com a costura, que vai dar 79 para mim, aqui, para minha porta. E de largura, você vai colocar quanto de largura no tecido? No meu tecido aqui, eu vou colocar 21 centímetros de largura, tá? Você vai depender da largura que você vai querer o seu estofado, que vai ficar na lateral da porta, tá? Aí você vai cortar também 2 pedaços de tecido, pode ser da mesma cor, pode ser diferente, o que você tiver em casa. Ele tem 4 centímetros de largura e 21 centímetros de comprimento, tá? Vamos lá começar a costurar. Você também vai precisar de enchimento. Enchimento, tá vendo? Tem um enchimento aqui. Agora vamos começar a costurar. Pode ser uma linha da cor do tecido ou de uma cor aí que você tiver em casa. Você pode me perguntar também, eu preciso também, posso fazer esse protetor de porta costurando na mão? Sim. Você pode fazer sim. É um protetor simples, mas muito útil, né? Esse tempo que tá muito frio, tá meio chuvoso. É uma costura reta, pessoal. É uma costura reta que você vai fazer. Não precisa ter nenhum tipo de acabamento, ok? Retrocesso no começo, retrocesso no final. Agora costurada a nossa pecinha, tá? Limpar, fazer uma limpezinha aqui das linhas. O que é que você faz? Você vai achar o meio da sua peça. Tá vendo? Você vai aqui, foi a costura onde a gente fez. Agora você vai achar o meio da sua peça aqui. Você vai dar um pique aqui. E você vai dar outro pique aqui embaixo. Aí o que você vai fazer? Você vai abrir sua peça, tá vendo? Aqui tá a costura. Você vai abrir a sua peça e achar aqui, ó. E achar aqui o meio da sua peça, vai abrir a sua costura e vai passar uma costurinha aqui. Retrocesso no começo, retrocesso no final.
a sua peça. Vai fazer uma limpeza na sua peça, né? Tirar as linhas. Aí agora você vai desvirar a sua peça, tá? Vai desvirar sua peça. Vai dar arrumadinha. Organizar direitinho pra ficar as pontinhas tudo bonitinho aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai marcar. Se você quiser passar a sua peça para ela ficar mais arrumadinha, você dá uma passada na sua peça. Aí você vai arrumar aqui, encontrar o pique com a costura que você fez, toda bonitinha, tá? Arranjar aqui o meio, tudo bonitinho. E você aqui no meio da costura que você fez, a minha porta ela tem 3 centímetros de largura. Aqui no meio da costura você vai colocar 1,5 para cá, mais 1,5 para cá, certo? Que vai dar 3. 1,5 para cada lado. Você vai marcando, tá? Não precisa ter pressa. Ah, mas eu não tenho um tecido estampado. Você faz com o tecido que você tiver. Você vai usar a sua criatividade com o tecido que você tiver. A minha porta, esse protetor de porta que eu tô fazendo para minha porta externa. Aí eu preferi estar fazendo com o tecido estampado, porque você também pode enfeitar o seu protetor de porta, tá? Mas eu tenho que medir? Sim, você tem que medir. Porque como é que você vai saber se vai caber na sua porta ou não? Ok? Tem que medir com paciência, bonitinho. Tá fazendo. Precisa ter tanta pressa, né? Aí agora você vai ligando os pontos. Vai ligando os pontos que você fez a sua costura. Aqui desse lado, como do outro também. Você já vai entender porque eu vou fazer isso aqui, tá? Já marquei. Também vou ligando os pontos. Agora que você já ligou os pontos, o que é que você vai fazer? Como essa parte daqui ainda tá sem costura, para ela não correr, eu vou começar dessa parte aqui que ela tá aberta, tá? Aí você dá retrocesso novamente para sua costura não se desfazer. Aí vamos começar a costurar pelo caminho que a gente fez, pela marcação que a gente fez.
final também dá um retrocesso. Aqui novamente eu vou começar pelo lado de cima. Não é uma peça difícil de se fazer. Não precisa ter overlock, né? É só costura reta. Não é uma peça difícil de se fazer. Gente, eu amo máquina antiga. Amo máquina antiga. Pra mim ligar a minha outra máquina é uma raridade. Eu gosto muito de costurar essa máquina aqui. Tá feita a costurinha, tá vendo? Aqui é a metade do tecido. A gente fez o pique, dividiu, fez uma costurinha aqui e outra costurinha aqui, com a largura da nossa porta. A minha tem 3 centímetros. Você marcou aqui o meio da peça, marcou 1,5 pra cá e 1,5 pra cá, tá? Tá costurado. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar enchimento na nossa peça. Eu tenho um enchimento aqui, vou colocar meu enchimento aqui em cima e vamos começar a encher. Com paciência, a gente chega lá. Quis fazer tudo do começo para vocês aprenderem, tá? A gente vai colocando o enchimento. Tem que ficar bem firme o enchimento, a nossa peça, para não passar nenhum inseto. Ela vai ter um tipo de uma vedação. Pega a tesoura, vai colocando. O enchimento, ele tá bem firme, ele vai até o finalzinho. Aqui, ó. Tá vendo? Tá bem firme. Aí você vai colocando mais enchimento. Quando ele tiver com a quantidade boa, aí você leva até lá o final. Ela tá com uma quantidade boa. Você utiliza a tesoura, você tem que ser no enchimento, tá, gente? Não deixa a tesoura para lateral não, porque ela pode furar o tecido. Você pode colocar o forro, o enchimento lá para baixo com o que você tiver, mas que não tenha, que você não leve a ponta da tesoura para lateral para não furar o tecido, aqui assim, porque senão o seu trabalho vai estragar. Isso aqui já é um enchimento que eu tenho aqui em casa já faz um bom tempo.
Eu tava aguardando. Porque tudo se utiliza, né? É útil. Tá sendo útil. Eu já tinha feito um outro protetor de porta. Mas o outro é com tecido sem estampa. Não vou mostrar pra vocês porque já tá um pouco velhinho. Mas você vai ver como vai ficar muito bom. Bem firme, encha bem seu protetor de porta, deixe bem cheio, bem firme, tá? Bem firme mesmo, do jeito que eu tô mostrando pra vocês. Não deixe brecha entre um e outro. Se tiver uma colher de pau com cabo grande, aí você coloca também. Uma agulha de tricô, bem bom. Eu não tenho uma agulha de tricô. Você vem aqui com a tesoura, sem colocar para as laterais, colocando. Como é porta de entrada, não é bom colocar tecido branco, né? Suja muito, amarelo. É bom utilizar um tecido estampado, mas fica da preferência de vocês. No meu caso, eu não prefiro, não. Vocês podem encher também, se você não tiver enchimento, sobra de tecido, vocês podem também encher com areia. Mas nisso você vai ter que fazer uma preparação na areia. Você não pode jogar a areia aqui diretamente. Você vai ter que fazer, colocar nos saquinhos, né, compridinho. Encher com pedra também. Mas nesse caso, você tem que utilizar um tecido mais grosso. Porque a areia vai ficar úmida, né? A areia vai ficar úmida. E o tecido tricoline, ele é fino. Você utiliza um tecido mais grosso, um jeans, que é bem grosso. Um brim. Quase terminando a primeira parte daqui. Quando você for fazer o seu protetor de porta, você tem que verificar o comprimento da sua porta e a largura dela. Esse é o padrão da minha porta, tá? A minha porta é uma porta de alumínio. Mas não pode ser que a sua porta possa ser também que a sua porta seja de alumínio, mas que não tenha o mesmo comprimento que a minha, tá? Aí você segue o meu padrão, aí quando você for colocar na sua porta não vai dar. Aí você tem que medir a sua porta, o comprimento e a largura. Estou chegando quase no final da primeira etapa. Mais um pouco. Dá licença. Essa é a primeira etapa, tá, gente? Tá? Tá vendo? Ficou bem firme. Agora vamos preencher o outro lado.
Você utiliza aquilo que você tem em casa. Tem um travesseiro em casa que tem um enchimento que não tá servindo mais. Aí você utiliza. Uma almofada que não tá servindo mais. Você guarda aquele enchimento e reutiliza fazendo esse protetor de porta aí pra você. Isso ajuda muito, a porta fica bonita, né? O batente da porta fica muito bonito. Não é um trabalho difícil de se fazer. É só você seguir o padrão da sua porta. Comprimento e largura da sua porta. Você não vai errar. Acrescentar 4 centímetros no comprimento da sua porta por conta da costura. Desculpa. Aí você agora vai colocar o forro mais para baixo para chegar até lá no final. Se você for utilizar a tesoura, já sabe que você tem que colocar no meio do forro. Quase acabando. Falta um pouco. É bom vocês verem como é que eu tô fazendo, para vocês também aprender. Não é difícil. Quanto mais firme ficar, melhor vai proteger a sua porta. Vai colocando. Você tem que aqui, ó, na parte de baixo aqui, você tá fazendo você empurrar o forro para ele vir bem aqui pros cantinhos, tá vendo?
Vai dando uma arrumada no forro para ele sair se encaixando quando ele tem que encaixar. Ficar bem firme com a distribuição do forro. Legal. Tá quase acabando já a colocação do forro. Do forro não, do enchimento. Colocar lá para aquela parte final, onde tá um pouco folgado. Você vai colocando, apertando, tá vendo? Pra ver como é que vai ficar. Estamos já no finalzinho já. Como esse aqui é um protetor de porta, você tem que deixar ele firme, como eu já falei. Você não pode deixar ele que passe bicho, né? Você tem que deixar ele firme. Bem firme. Aqui, ó, gente. Espalhando o forno assim pra ele ficar uniforme, tá? Aqui você arruma o seu forno. E agora eu já terminei de fazer o enchimento das duas partes. Vendo? Tá bem firme. Isso aqui, ó, é onde vai ficar a porta. Essa parte vai ficar pro lado de fora, essa aqui pro lado de dentro e vice-versa. Aqui é o meio da porta. Aqui, essa parte aqui, é que vamos fazer agora. Vamos revirar, tá? Vamos fazer assim, ó, costurinha aqui, ó. Aqui é costura, você vai revirar e passar uma costura aqui. Entenderam? Vou pegar essa parte aqui, vou virar e revirar, fazer uma costurinha reta. Essa parte aqui poderia acabar, mas eu quero deixar o meu protetor de porta um pouquinho mais, que é o processo no começo e o processo no final. Um pouquinho mais organizado. Para não ficar as costuras no finalzinho aparecendo. Aí eu vou esconder a costura que eu dei aqui. Pode fazer com tecido tricoline, chita, um jeans, uma sobra de um jeans, um brim, tecido que você quiser. E tá a seu critério. Aqui minha obra de arte poderia acabar, mas eu não quero ela assim. Vou fazer um charminho. A costura vai ficar assim, tá vendo?
E essa parte aqui que eu fiz, ela ficou assim. Mas eu não quero deixar assim. Por isso, aí agora você dá uma arrumada aqui no forro. Afasta o forro, não, o enchimento. Você dá uma afastada no enchimento. Ele vai sem nenhum tipo de preocupação. O que é que você vai fazer? Esse tecido que a gente cortou, esse pedacinho de tecido que a gente cortou, isso fica a critério, tá, gente? Se vocês não quiser fazer, aí você passa outra costura aqui pra ficar igual com a outra. Que esse pedacinho aqui de tecido que a gente cortou, ele tem 4 de largura por 21 de comprimento. Você vai dar uma costurada aqui, ó. Você vai costurar. Você vai deixar aqui, ó, 2 centímetros aqui. Você não vai costurar aqui no pezinho. Você vai afastar aqui 2 centímetros pra cá. Se tiver dificuldade para fazer, você não quer colocar esse pedaço de tecido, aí você faz como eu já lhe expliquei anteriormente. Mas não é difícil de fazer, tá? Com paciência a gente faz. Você costurou aqui, tá? Aí agora você vai pegar aqui, ó, tecido, vai dobrar, você vai virar, tá? Aqui tá o tecido, ó, costurado. Aí você vai pegar ele aqui, ó, vai dobrar. E vai dobrar, costurar. Essa partezinha aqui da frente, primeiro você coloca ela aqui dentro. Tá vendo ela aqui? Tá comprida. Você vai virar aqui, ó. As 2 partes. Tá? E dobrar, como eu expliquei. Vai costurar na pontinha. Agora é na ponta. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Afasta o enchimento e você vai cobrir a parte, tá? No finalzinho também, você também vira a sua peça, você dobra a sua peça. Vai ficar um acabamento bonito. O que importa da costura é o acabamento. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Estamos já na fase final já de acabar. Ficou assim, tá vendo? Essa outra parte você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o tecido. Você vai deixar uns... costurar 2 centímetros. Como foi na outra peça, você vai fazer nessa. Tem um ótimo acabamento. E vai dar um destaque na sua peça.
É opcional. Essa peça, esse artesanato que você está fazendo, a nossa obra de arte, você já está economizando um dinheiro. Você também pode fazer para vender. Esse caso aqui é a mesma coisa. Você pega a ponta, você vira, tá? Você vira de novo. E de novo, é o mesmo caso do outro que a gente fez. A gente quer deixar as pontas bem igualzinho. Estamos na fase final do nosso trabalho já. Fica algo bem bonito, gente. Dá um destaque na peça. Você limpa, dá uma limpadinha na sua peça. E assim tá feito o nosso trabalho. Uma parte. E a outra. Igualzinho. Tá vendo? Aqui tá o nosso protetor de porta. Aqui vai ficar a parte externa e interna, ou vice-versa. Aqui no meio vai ficar a porta. Isso aqui vai proteger, para os bichos e insetos não passar. Gente, obrigada. Obrigada. Dê um like. Deixa um comentário. Fala que você gostou. Se você vai fazer para sua porta, ou vai fazer para presentear alguém, tá bom? Obrigada. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Até. Oh